Olá, pessoal. Olá, galera. Como estão aí as coisas? Vou aguardar o pessoal entrar. Olá, pessoal. Olá, galera entrando aí. Tudo bem? Aí entrei também pelo Face. Vocês estão me ouvindo bem? Se estiverem me ouvindo bem, me manda um joinha, por favor. Quem estiver me ouvindo, me dá um joinha, por favor, para eu testar o som. Que bom, Mafalda, que bom que você conseguiu. Tô feliz. Mafalda aí de Portugal, tem uma galera boa aí, Liliane. Bom, Núria, graças, Luiz. Muito bom, muita gente boa. Que bom que vocês estão ouvindo. Eu coloquei um fone aqui porque o barulho externo tá muito grande. Eu coloquei também aqui pelo Facebook. E, enfim, vamos lá. Quem tiver dúvidas, por favor, me mande perguntas. O pessoal aqui do Facebook também pode escrever se tiver alguma questão. E bora lá. Eu resolvi fazer essas lives, não só porque estamos no momento de live, né? Tudo é live, mas que é um momento de compartilhar os nossos conhecimentos. Então eu senti essa necessidade de compartilhar esse conhecimento que há muito tempo eu venho desenvolvendo, há cerca de 10 anos. Em junho agora vai fazer exatos 10 anos que eu abri o primeiro ateliê chamado Clolier. Eu vou explicar o que é, para quem não sabe. Então vai fazer 10 anos que eu fiz a minha formação com o senhor Arno Stern na França. E aí eu vou contar um pouquinho de tudo isso e por onde andam as minhas pesquisas e que isso pode contribuir e ajudar alguns educadores, arte terapeutas, enfim, pessoas que são ligadas ou que têm um interesse em saber mais, em conhecer mais sobre o desenho, sobre o desenvolvimento do desenho, tá? Então eu resolvi criar essa live que vai ser uma série de 4 lives, uma a cada segunda-feira. Nas próximas segundas-feiras o encontro será às 19h, esse excepcionalmente às 17h30 por conta de um outro evento que eu vou participar. Mas os próximos serão todos às 19 horas, tá? E sempre com o tema o desenho ancestral e algum outro tema que a gente vai compartilhar aqui com outra pessoa. Então eu vou chamar outros convidados. Semana que vem a gente vai falar sobre o desenho ancestral e o imaginário, com o professor, mestre em filosofia, Edinaldo Torres Felício, que vai estar comigo aqui. Na outra semana nós vamos falar sobre o desenho ancestral e o jogo teatral. A gente vai estar com um professor especializado em filosofia ancestral, em filosofia africana, que é o professor e ator Ayrton Renaud. Na próxima semana a gente vai falar sobre o jogo de pintar. Então eu vou estar junto com um convidado, uma convidada, que vai falar sobre essa experiência do jogo de pintar, sob o ponto de vista do Servan. Então vamos lá. Por que eu resolvi fazer essa live? Para contar um pouquinho o que é o desenho ancestral, sob o ponto de vista e sob a ótica dos estudos do Arno Stern, a quem eu sou difusora aqui no Brasil. Então, para quem não sabe, faz 10 anos que eu difundo os conhecimentos do Arno Stern no Brasil e já escrevi alguns artigos e estou à beira de publicar um livro sobre este trabalho todo. Muito bem. Então, vocês vão me perguntar o que é esse desenho ancestral, Soraya, que tanto você está falando. Bom, o desenho ancestral é um desenho comum a todo ser humano. Não é um desenho artístico. Eu não estou falando de desenho artístico para comunicar determinada coisa artística, no sentido de que a arte ela é produto de uma pesquisa, de um sentimento, de uma vontade, um desejo de um artista com um estilo, com uma vontade própria, com uma linha
própria de trabalho. Então não é isso que eu estou falando. Isso pertence ao artista. O que eu estou falando é aquilo que pertence a todos, a todas as pessoas, de um modo geral. Sobretudo as pessoas mais... desde as pessoas que vivem em comunidades diferentes das sociedades nas cidades grandes, tá? Enfim, é comum a todo ser humano. O Arno Stern é um pesquisador alemão, radicado na França por conta do nazismo. Ele nasceu em 24, ele é vivo ainda, com 96 anos, e ele pesquisou o desenho e o seu desenvolvimento ao longo de toda a história e toda a trajetória dele. Ele tem mais de 70 anos de pesquisa e ele compilou, ele fez um compilado de elementos básicos dos desenhos de todas as pessoas, tá? Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre o desenho da isso é ligado à doença humana. Por isso eu chamo de ele fez no caso de órfãos de guerra. Por quê? Porque ele não tinha papel, ele não tinha documento, ele não tinha condições de trabalhar, então chamaram ele para fazer esse trabalho, para animar as crianças. Ele começou a fazer com que as crianças desenhassem. A partir daí, ele viu o quanto isso motivava as crianças a colocar para fora as suas questões. Ele não analisava psicologicamente essas questões. Aliás, isso para ele pouco importa. O que importa é o momento. Tá travando aí? Eita, já me falaram aqui que tá travando. Peraí, vamos tentar ver como está a conexão aqui. Peraí. Aqui a minha conexão tá ok. Se tiver travando mais aí, alguém me dá um toque, tá bom? Bom, vocês podem fazer perguntas ao longo dessas, né, da live, ou aqui no Face, ou aqui no Instagram. Então, o Arno, o que ele fez? Ele começou a observar que as pessoas... ali também me falaram que tá travando. Ah, Jesus, faz parte das lives, né? Faz parte. Deu ok? Então, dá aquele tempinho básico, que é tipo o tempo da risada das pessoas quando se faz comédia. Bom, aí é o seguinte, o Arno, que é esse pesquisador todo, ele começou a fazer, como eu falei, na casa dos órfãos, e depois, quando essa casa foi fechada, ele partiu para montar um ateliê. Ele montou o ateliê na França e começou a observar que os desenhos eram similares, que ele via muita coisa que via lá na casa dos órfãos, ele via no ateliê. Então ele começou a pensar, pô, isso não é uma questão de criança que está numa situação complicada como órfãos. Daí ele começou a ampliar o seu estudo e ele chegou à conclusão de que isso era comum àquelas crianças que estavam numa situação de viver numa cidade, num ambiente comum ali na França, entre a França e a Suíça, e que era típico daquelas crianças locais. Bom, a partir dali, o que aconteceu? Ele resolveu expandir isso, fez um projeto e começou a ir pelo mundo, bancado pela Unesco, buscando populações que não tinham sido escolarizadas, para poder ver se esse desenho puro, esse desenho sem contaminação da escrita ou do excesso de informação, se esse desenho tinha características parecidas com aquelas crianças. E ele realmente conseguiu constatar isso no mundo inteiro. Ele foi para a África, ele foi para os Andes, para o Peru, ele viajou uma boa parte do mundo pesquisando esse desenho e ele viu características comuns. Bom, voltou para a França, voltou para o seu ateliê e ali ele começou a compilar. Ali ele começou a separar os desenhos, o que era característica comum. Compilando tudo isso, ele chegou à conclusão que o ser humano desenha as mesmas coisas há muitos anos. Ele usa dos mesmos elementos para compor as suas
as suas histórias, as suas vivências, os seus desejos, as coisas que ele vivencia. Então ele se vale dessas mesmas características. Isso é o que eu falo, o que eu chamo de desenho ancestral. O Arno chama de formulação, esse é o nome desse compilado que ele fez, é formulação. E o estudo dessa formulação se chama semiologia do desenho. A semiologia da expressão, que estuda não só o desenho, mas antes do desenho vem toda uma expressão, um desejo de colocar para fora alguma sensação, alguma vivência, alguma experiência. Tudo bem até aí? É quase que uma aula, né? Na verdade, eu também dou aula sobre isso. Eu tenho um curso que eu vou lançar agora, um curso introdutório, e depois eu tenho um curso maior de formação, porque esse estudo todo desse desenho, ele leva aproximadamente 60 horas de aula, então é um curso grandão, mas esse condensado já dá para ter uma noção do que é que eu estou falando. Bom, há paralelos entre os estudos do Arno e a psicologia junguiana? Olha, eu vou te falar que sim, tem, porque eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho, mas o Arno não fala da psicologia que está por trás do símbolo. Ele fala como o ser humano constrói esse símbolo, como ele chega nisso, como ele chega nessa simbologia. Mas ele não lida com a psicologia do desenho. Isso, para mim, o meu estudo, seria um segundo passo, depois de estudar todo o desenvolvimento físico desse traço. É nisso que o Arno se apoia, é o desenvolvimento físico. E aproveitando a deixa do físico, tem uma outra questão muito importante, que é o desenho, como a gente vê, o desenho dessa criança, ele está totalmente ligado à ancestralidade. Porque a criança, sobretudo a criança bem pequena, ela não está contaminada com informações de como se deve desenhar. Ela ainda não tem um modelo de desenho. Então ela desenha da maneira mais pura. E essa maneira pura é ancestral. Vocês podem ver que, por exemplo, a criança faz uma série de, que a gente chama de bolinhas, né? Uma série de bolinhas. Isso está nas cavernas há muitos milhares de anos, se você comparar. Então isso vem de um código genético, de uma memória orgânica. Isso significa que todos os seres humanos já fizeram. E se eles fizeram, existe uma carga, que hoje a genética já prova, existe uma carga dessa memória do fazer. Essa memória de quem fez aquilo e quem repetiu aquele movimento muitas e muitas e muitas vezes. Portanto, os nossos descendentes já nascem sabendo fazer aquilo. O desenho tá nessa pegada. Esse desenho que eu tô falando, esse desenho original, né? Vou tomar um chazinho aqui para ajudar a garganta. Então, é desse desenho que eu falo, é dessa ideia que eu trago. Que esse desenho ancestral, ele tem esses códigos comuns. E você vai me falar, mas por que eu preciso saber disso? Primeiro, porque nós adultos, tá? Que não conhecemos esses códigos, que não conhecemos esse estudo, que não conhecemos essa trajetória toda, nós temos uma tendência a empurrar a criança a desenhar conforme um padrão. A gente empurra a criança, o adolescente, a fazer de acordo com um padrão pré-estabelecido. Esse padrão pré-estabelecido, ele vem de um estudo de arte, um estudo do desenho sob o ponto de vista artístico, nunca sob o ponto de vista humano. E é aí que está a diferença. É isso que faz com que a pessoa se reconheça. Quando ela desenha, ela coloca para fora uma expressão própria dela. Quando ela desenha espontaneamente, ela põe uma expressão própria. Quando ela copia modelos, ela se sente inferior.
significa que a expressão dela nunca é suficiente. Portanto, ela está sempre dependente de modelos. E é por isso que eu falo quanto o conhecimento dessa formulação, dessa semiologia, desses estudos do Arno, do estudo do desenho ancestral, do estudo da linguagem, uma linguagem criadora que é diferenciada da educação artística, que é diferenciada do ensino do desenho. O ensino do desenho tal como ele é, com exceção do desenho artístico, que aí quem quer fazer desenho artístico, ok, vá e faça o desenho artístico e tá tudo bem. Não estou falando nada contra o desenho artístico. O que eu venho colocar é que a gente coloca uma expectativa e empurra a criança para desenhar aquilo que ela não quer, muitas vezes, e nem é a praia dela. E aí, quando chega aos 7, 8 anos, ela se nega a desenhar. Ela diz que não quer, que ela não sabe mais. E fica um bocado de adulto, que é a grande maioria, que fala que não desenha nem casinha. Não é essa a questão. O desenho ele é importante porque ele materializa, ele organiza a sua expressão. A mesma coisa a escrita. Ela organiza o seu pensamento, ela organiza o seu desejo. Você consegue colocar e planificar como estão as coisas na sua mente. O Edinaldo está colocando aqui, o estudo é revolucionário. E nós vamos falar disso juntos na próxima semana, quando a gente falar do imaginário. Você entra com a parte do seu estudo sobre o imaginário, sobre a filosofia dentro desse imaginário, e eu vou falar sobre esse desenho. Daí a gente vai ver o quão revolucionário é. De fato, é mesmo. Quando eu tive contato em 2010 com o Arno, eu fiquei assim, abismada com esse conhecimento todo, porque é muito legal, é muito interessante você ver por que as pessoas não conseguem ter uma expressão própria. Por que elas ficam o tempo inteiro achando que estão aquém de qualquer outra pessoa? Elas elegem os que sabem e o resto está aquém. Mas a gente não está falando de um desenho artístico, a gente só fala de uma linguagem que não é verbal, uma linguagem que é pictórica. Então eu vou dar um outro exemplo. Muita gente me fala, mas por que a gente aprende um idioma? Para se comunicar, não para ser um escritor. Quem quer ser um escritor deriva a estudar isso mais a fundo e ser um escritor. A mesma coisa é com o desenho. Por que a gente pratica o desenho? Para se expressar, para colocar essas ideias naquilo que não é verbal. Tem muita coisa que não é verbal e você não tem como verbalizar. Você não tem como nem escrever, nem como falar sobre aquilo. Mas quando você coloca o desenho para fora, te dá um alívio. Você se sente aliviado, mesmo quando esse desenho não é uma representação de uma coisa específica, né? Como a gente vê algumas coisas nas cavernas, por exemplo, que tem representações de caça. Mas tem uma série de outras representações que elas não estão no ambiente do real. Elas não estão no ambiente da realidade. Ou seja, não estou representando aquilo que eu estou vivenciando diretamente. Mas eu estou representando aquilo que eu estou sentindo internamente. Aí pode até ser que tenha assim esse paralelo, pode até ser não. Até tem esse paralelo com a psicologia junguiana. Mas eu não vou entrar nessa seara, primeiro porque ela não é minha, e outra porque ela não é o estudo que eu estou trazendo. Eu estou trazendo um estudo físico, um estudo corporal. Daí tem uma pergunta aqui sobre o corporal, né? Então, exatamente. Qual é a relação do corpo com o desenho? Vou falar. A relação do corpo e o desenho. Antes da criança começar a desenhar, ela já teve uma série de vivências corporais, tá? Desde o útero, por exemplo, ela se desenvolve fisicamente, não só criando, né? Porque existe uma criação, a gente pensa que é uma coisa só que juntar o óvulo, espermatozoide, paraná, não, existe uma criação ali. A gente está
sendo gerado, criado pelo ancestral, que são os nossos pais, e também pela gente. A gente não pensa nisso, mas a genética já prova que nós nos criamos junto com toda essa criação junto. Ahá! Pensando nisso, se estamos criando junto, estamos expressando. Essa expressão, ela fica numa memória física. Nós temos essa memória que não é uma lembrança. Quando eu falo de memória, eu não estou falando de lembrança. Eu estou falando de códigos, de carga genética do que se é feito. Eu e vocês todos que estão me assistindo, vocês que vão me assistir, vocês vão entender isso. Nós temos essa memória. Essa memória, ela é reproduzida pictoricamente nos primeiros desenhos das crianças, que é o que chamam de garatuja, que o Arnold diz um nome lindo chamado Girouli. Então essa garatuja, esse desenho, ele é fruto de uma percepção física que vem desde a vida intrauterina, que é esse girar que a gente faz, que é esse multiplicar que a gente faz com células e formações gerais físicas, e que a gente depois reproduz nos desenhos, nos primeiros desenhos. Por que eu estou falando isso? Porque você vai olhar para o desenho da sua criança de uma maneira completamente diferente. Você vai parar de falar, ele só desenha bolinha, ele só faz rabisco. Você vai cortar essa ideia de rabisco da sua vida. É por isso que eu estou trazendo esse conhecimento todo, é por isso que eu acho tão importante. Porque nenhum risco, nenhum traço é jogado fora. Todo ele é um exercício de expressão e, ao mesmo tempo, é um treino para uma expressão futura. Tá? Então, o corpo está diretamente ligado ao traço. Só para você ter uma ideia, quando a criança faz a tal da garatuja, é justamente o momento em que ela está treinando o seu corpo, girando o seu corpo para testar o seu equilíbrio no espaço. É a mesma coisa que ela faz no papel. Você olha, inclusive, que não tem... Hello, gente! Tô vendo aí uma galera que está fazendo curso comigo pela oficina Oswald de Andrade. Hello! Gente, se tiverem questões, perguntem. Eu vou seguindo as perguntas de vocês, mas estou seguindo aqui o meu roteirinho, caso não tenhamos perguntas. Mas eu gostaria, porque eu acho interessante essa troca. Vou ver aqui no Face como é que estão as coisas aqui. Sim, tem alguém me falando sobre cor, né? Nesse estudo do Arno, não há uma relação direta com a cor. Tanto é que a criança pode fazer coisas que a gente diz que é de tal cor, porque na realidade ele é de tal cor, só que no imaginário não precisa ser. O imaginário, além de ser a minha percepção, é a minha criação, é o meu desejo. O desejo de usar determinada cor, ele voga muito. Então o Arno não vai falar de cor, ele só vai falar de cor em 2 momentos. Quando a pessoa quer colocar luz, né, quando ela faz a percepção de luz no espaço, aí ela usa determinadas cores, ou quando ela vai fazer um espaço ampliado, um espaço que ele chama de espaço marinho, aí ele vai usar determinadas cores. Só. No restante, nos desenhos de uma forma geral, não há uma introdução de cor, tá? Portanto, a pessoa se sente livre também para criar. Certo? Que mais que podemos falar sobre isso? Que mais as pessoas querem saber sobre isso? Uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui, já como eu falei desta liberdade, o papel do adulto. Como é que você pode estimular a sua criança, o seu adolescente, ou mesmo você como adulto, como é que você pode estimular a ter uma expressão própria, e descontaminar-se ou ir descontaminando a sua expressão? Bom,
Primeiro eu vou falar do adulto com relação à criança. Existem várias coisas que a gente fala que travam o processo de criação. Primeiro é você falar a respeito do desenho, querer adivinhar o que está naquele desenho. Isso, além de ser constrangedor, né, sempre foi constrangedor, ele trava processos, porque você pode falar uma coisa que na verdade a pessoa quer fazer outra. Sabe aquela coisa de falar, ai, que bonitinho o seu coelhinho. Ele vai falar, não é um coelhinho, eu tô fazendo um burro que carrega não sei o que, carrega não sei o que mais. Sabe aquela história do Pequeno Príncipe sobre o chapéu? Quem não sabe, dá uma pesquisada lá no Pequeno Príncipe, que ele fala sobre o chapéu, e é muito divertido, é muito interessante, e é exatamente o papel do adulto, de querer adivinhar o desenho infantil, de querer colocar, porque quando a gente tenta adivinhar, a gente se coloca num papel um pouco superior. Inconscientemente ou sem conhecimento das coisas. Eu não estou aqui querendo colocar que o adulto, carrasco, não é isso. É porque nós estamos condicionados, extremamente condicionados a fazer esse tipo de coisa quando uma criança vem mostrar o desenho. Então, ao invés de você querer adivinhar o que a criança escreveu, procura perguntar ou trocar com ela informações. Por exemplo, qual a história que está aí no teu desenho? E conta aí essa história. E ela contando essa história, você vai interagindo com ela. Vou dar um outro exemplo interessante. Uma criança que desenha uma casinha típica de infância e ela não coloca a porta. Ok? Se a gente entrar na psicologia, a gente vai derivar para muita coisa aí sobre por que ela não fez essa porta. Mas sob o ponto de vista de um desenho físico, antes de entrar na psicologia, até porque uma grande parte não tem munição para adivinhar ou para decifrar esses códigos, ainda não tem. Então nós, humanos normais, educadores e pais, ao invés de tentar adivinhar ou psicologizar ou fazer qualquer tipo de teoria em cima dessa porta, a gente tem algumas maneiras. Uma delas, que é a primeira, que a maioria faria, era: seu desenho não tem porta. Olha isso, você está dando um aval de que ela não sabe fazer. Inconscientemente. É esse o recado que ela vai pegar. O que a gente pode fazer? Como a gente pode trocar? Ao invés de falar, não tem porta no seu desenho, você pode perguntar por onde entra na sua casa. Olha a diferença. Quando eu falo por onde entra na sua casa, significa que primeiro, eu estou entrando no teu universo imaginário. Eu, adulta, estou querendo entrar no seu universo imaginário. E estou perguntando, por onde entra? E ela vai me responder de N maneiras. Ela pode querer brincar comigo e falar pela chaminé, ou pela porta de trás, ou não quero que você entre, ou, putz, esqueci a porta. E vai lá e desenha a porta. Você entende? São coisas que a gente faz com o desenho. A Carol tá me perguntando aqui, e os elogios feitos aos desenhos? Tipo, nossa, que desenho lindo. Boa pergunta, Carol. Quando a gente estuda o trabalho do Arno e quando a gente monta um ateliê, o ateliê aos moldes do Arno externo se chama Clos-lieu, tá? Clos-lieu, na verdade, que é lugar abrigado em uma tradução simples em português. Quando a gente monta um ateliê Clos-lieu, a gente aprende uma série de posturas. E a postura da pessoa que comanda ou que anima a sessão é um servant, é um servidor. Para você ser um servant, você tem um treino muito grande com relação ao seu olhar no desenho infantil. Primeiro conhecer essa formulação toda, que são 70 imagens, que são 3 grandes fases, que são várias coisas que acontecem. Então é um estudo bem grande, foi esse que eu falei desse curso de 60 horas. Então assim, o elogio é um julgamento.
que é a primeira coisa que a gente aprende a não fazer. Quando você vira um servant, você não julga. Então, não julgar, muitas vezes, não é falar mal. Não julgar é também falar bem, porque quando você fala bem, você valida, você dá o seu aval superior. Olha que louco. E a pessoa também fica dependente de você. A criança é um dependente de você. Então, quando uma criança vem me apresentar um desenho e fala assim, olha, tá bonito, eu devolvo a pergunta a ela para dar autonomia a ela. Então eu falo, o que você acha do seu desenho? Sabe por quê? Porque o que você pensa com relação ao seu desenho é mais importante do que o que eu penso. E aí ela vai me responder se ela acha que tá bonito ou se ela acha que não tá. E se ela acha que não tá, eu vou perguntar para ela o que você pode fazer para melhorar a sua criação. Então vá, melhore. É sempre nesse sentido de pegar o gancho e dar mais suporte, né? Por isso que é um servant, que é uma pessoa que dá suporte, uma pessoa que serve, num sentido bem amplo da palavra, não a subserviência, mas o servidor de verdade para essa criança. Tem mais uma coisa aqui, ó. Interessantíssimo como você está colocando o trabalho em psicopedagogia e esse ponto de vista agrega muito mais a intervenções. Sim, querida Sandra, muito. Na psicopedagogia existe um estudo que também é da psicologia, que deriva da psicologia analítica, se eu não me engano. Se você estudar as duas coisas, você vai ter um enriquecimento muito maior. O fato da gente trabalhar com a criança de um modo autônomo faz com que ela seja criadora de verdade. Eu sempre falo, eu não falo em processo de criação, processo criativo, desculpa. Eu falo em processo de criação, um processo criador. Por quê? Porque o criador, ele pega o criativo, que é do mental, e ele transforma no material. Aí sim você é um criador. E isso só ocorre por meio de uma necessidade. A gente só cria quando tem necessidade. Quando a gente está no nosso momento tranquilo, ou na nossa zona de conforto, a gente não cria. A criança o tempo inteiro ela se desequilibra, ela se testa para sair dessa zona de conforto que ela se encontra. O tempo inteiro. É nato do ser humano. Ele tem que sair dessa zona de conforto para ele entender quais são os limites dele, quais são as capacidades, as habilidades e as potencialidades dele. A criança já vem com isso de fábrica, a gente já vem com isso, e ao longo do tempo, devido à nossa forma de criação, a gente vai se embotando, a gente vai achando que não é capaz. Podemos interferir nos desenhos, mostrando como se faz uma porta, por exemplo? Sob o meu ponto de vista, o ponto de vista do senhor Arno Ster e um bocado de gente que eu estudo, não. Por quê? Porque o que acontece? Quando eu mostro uma forma de fazer a porta, é a minha forma de fazer porta. Olha isso. Além de ser extremamente egóico, né? A minha forma de fazer a porta. A minha forma de fazer a porta é a melhor? É a correta? Estimular a criança a fazer a sua própria porta. A palavra interferência já diz, né? Interferir. Eu vou ferir aquilo que ela já está fazendo. Então, eu não vou mostrar como se faz uma porta. Eu vou pedir a ela que crie a sua porta. E se ela falar, eu não sei criar, inventa. Como seria uma porta? Qual o tamanho dela? O que é uma porta para você? Primeiro, que a gente só cria aquilo que a gente tem. Então, se ela não tem referência, ela não vai conseguir criar. Jamais. Se ela está construindo uma casa, ela tem referência do que é uma porta. Ok? Aqui, as sessões do Clolier com adultos, como ajudar a desbloquear o processo que foi interrompido pela criança, se deve ajudar ou não e como. Bom, ótima pergunta, Mafalda. É o seguinte, no Clolier,
o ambiente, por ser abrigado, ou seja, ele não tem interferência externa, ele não tem janela, ele é abrigado, ele é bastante confortável, ele tem todas as características e os materiais para te deixar à vontade. Então, nas primeiras sessões, você vai se ambientar com a técnica, com o material, com o ambiente. Então, você vai se ambientar. Você ainda vai se apoiar naquilo que você sabe. Com o tempo, você vai se abrindo naturalmente, sem interferência de ninguém. Sabe por quê? Porque não tem julgamento. Como não tem julgamento, a pessoa vai se sentir livre para ousar. E quando ela ousa, ela rompe barreira. Ousar, o que é ousar? Ousar é você sair da sua zona de conforto. Foi o que eu falei que a criança costuma fazer. A criança sai da zona de conforto. Você entende? E aí sim, aí ela cria autonomia. A autonomia é criar a regra para o seu próprio caminho, para a sua própria deriva. Bem a grosso modo. A gente até pode propor como um subtópico para a semana que vem para falar sobre autonomia. Porque é extremamente importante a autonomia dentro do processo criador. Se você se sente dependente, você não é autônomo. Entendeu? Acho que eu te respondi, né, Mafalda? Normalmente, naturalmente. É dando condições para que a pessoa consiga. Aliás, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o jogo de pintar, sobre todo esse estudo que eu estou falando, eu tenho um canal no YouTube que chama Linguagem Criadora. É bem fácil. Chama Linguagem Criadora, tá? Então entrem lá, cliquem lá, dão um joinha, se inscrevam, porque vocês vão me ajudar a pesquisar mais, a trazer mais informações. Dia 13 de junho, anotem essa data, dia 13 de junho, eu vou lançar o primeiro e-book, sobre esse estudo, sobre esse trabalho. É um livro introdutório, onde eu vou colocar os meus estudos sobre os ensinamentos do Arno Esther, e eu vou passar um pouquinho de tudo isso que eu estou falando, vai estar lá escrito com ilustrações de desenhos de crianças, tá? É isso, gente. Alguém tem alguma questão para colocar? Alguma coisa que queiram saber um pouquinho mais? Se alguém quiser, estou à disposição para questões agora. Eu acho que eu já falei de quase tudo. Né? Aqui. A minha experiência foi que os adultos ficavam o tempo todo a olhar as folhas das crianças a desenhar. Sim, acontece bastante. Quando você está num ambiente... uma coisa importante do Clolier é que as sessões que acontecem de pintar, cada um pinta na sua folha e compartilham o material, tá? E são crianças, adultos... A partir dos 3 anos, independente, qualquer idade, não tem mais limite. Então as pessoas pintam cada um no seu lugar, mas estão juntas, né? Exercendo o ato de pintar. Então aí você olha uma criança que está lá solta, livre, completamente aberta para a criação, e você, adulto, travado com zilhões de questões de como eu vou fazer isso, eu não sei desenhar, azar. Porque é o que a gente fica pensando. A gente fica pensando que alguém vai olhar e vai julgar. Quando você percebe que ninguém está nem aí, que o desenho foi guardado na sua pasta e na semana que vem vai ser a mesma coisa, e na outra semana, quando chegar na terceira, na quarta semana, você já se soltou para o mundo. Aí sim, aí começa o teu processo, a sua deriva, eu gosto dessa palavra. Tem um pesquisador espanhol que chama Miguel Castro, o qual eu fui estudar também, e que estudou com o Arno, que ele usa muito essa palavra. Travou aí? Lá. Teve uma pergunta aqui. Esses dias eu ouvi uma professora dizer que a criança de 6 anos não poderia mais desenhar a pessoa no ar. Né? Pois é, então. Eu acho bastante delicado a gente falar de coisas que a criança deve ou não desenhar. Acho bastante complicado, até porque
nós nos colocamos num papel bastante superior. E isso não é legal, porque na verdade, quando se trata de criação, não tem superior e nem inferior. Nós estamos todos iguais. Por isso que no Clolier todo mundo está no mesmo patamar. Todo mundo está pintando, está criando junto, cada um no seu papel, sem uma hierarquia. Tanto é que o papel do servant não é o cara que vai trazer as coisas, mas sim a pessoa que vai apoiar todo mundo na sua deriva pessoal. Tá travando ainda, será? Tcharam! Bom, pessoal, era isso. É isso que eu quis trazer para vocês. É todo esse estudo. Toda segunda-feira eu vou trazer o desenho ancestral, que é o meu tema, a minha pesquisa macro, sempre com um convidado para falar de um tema relacionado ao desenho ancestral. Na semana que vem a gente vai falar sobre o desenho ancestral e o imaginário, tá? Peraí. Sou pesquisador do desenho e professor de arte na escola. Como você vê o apreço da juventude pelos desenhos estilo mangá? Tá, aí a gente está falando de arte. Eu estou falando de um desenho espontâneo. Eu acho que o mangá é um estilo bastante interessante para os adolescentes. Primeiro, porque é uma linguagem que fala com eles, dialoga com eles, né? Então, eles têm um apreço pelo mangá por uma questão de traço de união, de pertencimento. O que não invalida, né? O que não invalida. Nós aqui, eu estou falando de um desenho espontâneo. O mangá, quando se trata de você fazer um desenho com um estilo, é uma ilustração, é uma coisa que você quer falar, aí sim, você se vale de uma escola artística. Mas aqui eu estou falando de um desenho espontâneo, né, que é ligado a um desenho mais ancestral. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada por participar desse encontro. Eu fico muito feliz. Por favor, divulguem. Nas próximas semanas estaremos às 19 horas. Quem gostar, vai lá no canal, curta, deem um joinha, divulguem, passem esse canal para as pessoas. Obrigada, gente. Obrigada. O meu canal é @solucato, vocês que estão aí no Instagram, vocês que estão no Facebook, o meu Facebook é Soraya Lucato, e eu vou promover também alguns encontros pelo YouTube, porque aí sim, aí podem ser várias pessoas, não só as pessoas que estão me seguindo. O que você acha de testes psicológicos através do desenho? Você acha possível interpretar a personalidade de alguém através do desenho? Olha, meu querido, eu não conheço, portanto eu não vou falar daquilo que eu não sei, tá? Eu já participei, eu já fiz testes assim, e no meu caso não foi tão benéfico, porque eu já desenho há muitos anos, então o meu desenho já é de uma outra, pertence ao artístico também. Eu sou artista plástica, né? Então eu não vou te falar daquilo que não faz parte do meu contexto, tá bom? Nesse ponto eu não vou poder te responder tão bem, mas eu acho que vale encontrar pessoas que trabalhem com psicologia, né? Tem gente que faz muito bem isso. Obrigada, gente. Até a próxima semana. Eu vou deixar essa live no YouTube, no meu canal Linguagem Criadora. Então, se vocês quiserem olhar de novo, ou passar para alguém, ou compartilhar com, sei lá, com pessoas que vocês acham que tem a ver. Eu, particularmente, gostaria muito de que isso chegasse aos pais e às mães de crianças muito novas, para poder ajudá-las já logo no início da vida delas, né? E dos educadores de educação infantil também. Então, por favor, me ajudem a divulgar, me ajudem a levar esse canal ao máximo de pessoas, porque a ideia é expandir esse conhecimento e não ficar com ele. Tá bom? Muito obrigada, gente. Até mais, até uma próxima. Vou encerrar aqui no Face. Obrigada pela participação de cada um de vocês.